Amém, igreja? Quem está feliz aqui, levanta a mão. Estou muito feliz. Irmã, o louvor que você ministrou é o louvor preferido da minha mãe. E ela está assistindo. O mundo já me fez chorar, o mundo já me fez ridicularizar. Mas Deus me salvou. E hoje Deus me faz sorrir. Em nome de Jesus. Igreja, boa noite, eu estou muito feliz. Um pouco nervoso. É a minha primeira vez, mas eu sinto que o Espírito Santo vai me conduzir e vai ser uma noite profética, como já está sendo. Eu já estou quebrantado, Deus já quebrantou a minha vida e vocês vão entender um pouco o porquê. Amém? Isso aqui foi o início de tudo. Eu tenho 38 anos. Como o pastor Lelis apresentou, sou goleiro, sou jogador de futebol. Ainda não sou ex, né, pastor? Estou atuando ainda. Queria agradecer, pastor, pelo convite. Desde que o pastor fez o convite para mim, até comentei com ele antes do culto, que está sendo batalhas. Tive um sonho muito pesado ontem, e era Deus me libertando de todas as coisas ruins, e hoje eu sinto que eu estou liberto. Meus filhos, 5 minutos antes de vir para cá, ele deu uma febre de quase 40 graus, mas ele está ali, está leve, está curado da febre, em nome de Jesus. Então, esse sou eu, essa é a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã. Um sonho que começou com 5 anos de idade. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? Amém? Minha voz é um pouco rouca. E esse sonho começou com 5 anos de idade. Na verdade, era um sonho mais do meu pai do que propriamente meu. Com 5 anos, ele me levou numa escolinha chamada Beira-Mar, na minha cidade natal, em São Vicente, litoral de São Paulo. Fica do lado de Santos. E ali ele me apresentou o futebol. Meu pai era taxista, minha mãe era dona de casa, e eles deram tudo para eu me tornar jogador de futebol. Eles iam em todas as viagens, sem condições. Enquanto outros pais de jogadores dormiam em hotel confortável, meu pai chegou a dormir em praça, meu pai chegou a dormir dentro do carro, tudo em busca de um sonho de ser jogador de futebol. Se tornar jogador de futebol não é fácil. Não é essa imagem que a gente tem na TV, de jogadores ganhando milhões. Jogador é muito difícil, é uma vida muito difícil. E meu pai lutou muito por isso. Meu pai e minha mãe, eles se doaram o máximo para que eu me tornasse jogador de futebol. E até que esse sonho se concretizou. Em 98, eu, garoto, abdiquei da minha infância, abdiquei das coisas que qualquer criança comum faz, que é empinar pipa, jogar bolinha de gude, para eu me tornar jogador de futebol. As coisas começaram a acontecer muito rápido na minha vida. Comecei a jogar no Santos, nas categorias de base. Comecei a ganhar títulos. Comecei a me destacar. E aí veio as primeiras convocações para seleções de base. Ali é Ronaldinho Gaúcho. As primeiras convocações. Eu fui convocado para a maioria das seleções de base. Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-20, Sub-23. E por pouco eu disputei umas Olimpíadas. E aí as coisas começaram a mudar. Comecei a me destacar desde cedo, nas categorias de base. E aí veio a minha primeira oportunidade no profissional, com apenas 18 anos. Contra o Corinthians, não sei se tem corintiano aqui.
Contra o Corinthians, no Pacaembu, em 2006. E aí, o meu mundo virou do avesso. Saí em todos os jornais. Eu sou de São Vicente, né? Santos ali, Baixada Santista, então é tudo uma ilha só. E aí eu me tornei, talvez na época, o jogador mais falado depois desse jogo. Eu fui o jogador mais novo a jogar no Santos. Eu fui o goleiro mais novo até então, com 18 anos, a jogar no Santos Futebol Clube. Então o sonho foi realizado. Só que eu era muito novo. Minha família, como eu falei, meu pai era taxista, minha mãe dona de casa, minha irmã já era nascida nessa época. E a gente não estava preparado para o sucesso. Eu lembro que meu pai... Eu era o orgulho do meu pai. Meu pai, ele fazia questão de sair na minha cidade para que as pessoas pudessem me reconhecer e eu dar autógrafo, porque o filho dele jogou contra o Corinthians. O filho dele já estava com 18 anos jogando no profissional e nas seleções de base. Só que a gente não estava preparado para isso. A gente não estava preparado para esse momento. E o futebol, ele te traz oportunidades boas, mas ele te dá oportunidades ruins. E aí nós vivemos um momento naquela oportunidade. A gente não se preocupou com o futuro. E eu muito menos, com 18 anos. E me deixei levar por tudo aquilo que o futebol me proporcionou. Eu, em vez de me agarrar às coisas boas, eu me agarrei muitas coisas ruins do que o futebol te oferece. As festas, as bebidas, as má companhia, a prostituição. Minha casa vivia cheia de amigos, que eram amigos que falavam que era meu amigo na época. A gente achava que aquilo tudo era vida. A gente achava que era... A gente estava desfrutando daquele momento, da fama, do status. Mas, na verdade, por dentro aquilo ali já estava me destruindo. E eu estava destruindo minha carreira, aos pouco a pouco. Estava destruindo a minha vida. Eu fui me afundando. Só que hoje eu tenho uma certeza absoluta que naquela época Deus já estava comigo, mesmo eu não sendo cristão. Porque eu fui parar em cada lugar, igreja, que é até difícil eu transmitir aqui. Mas hoje, se eu estou aqui na frente de vocês, é porque Deus me salvou. Porque não era para mim estar aqui. A realidade é essa. Era para eu estar muito pior do que eu estou. Ou talvez nem estar mais aqui. Mas naquele momento, mesmo não sendo cristão, Deus já estava me salvando. E a verdade é que, naquele momento, o sucesso veio, mas nem eu e nem minha família estava preparado para aquele momento. O futebol ele me proporcionou muitas coisas boas. Eu não sei se dá para enxergar, eu tive a oportunidade de jogar com grandes jogadores, com grandes treinadores. Não sei se dá para enxergar um pouquinho, mas ali está grandes jogadores do nosso futebol, da seleção brasileira, que eu tive o prazer de jogar. E a honra de poder jogar e aprender com cada um deles. E aí entra um pouquinho do que o pastor Lelis ministrou. Em 2010, aqui foi todos os clubes no qual eu passei.
E o último aqui foi o Cianorte, aqui dessa cidade. E aqui minha vida começou a mudar, de novo. Em 2010, eu joguei nesse time, que tinha Neymar, que tinha o Ganso, que tinha o Robinho. Acho que o Robinho estava vindo do Real Madrid ou do Milan, um negócio assim, pro Brasil, do Manchester City. E era um time midiático. Um time no qual participava de todos os programas do Brasil. Nós somos campeões da Copa do Brasil. Esse time foi o time que mais fez gols numa edição da Copa do Brasil. Foram 21 ou 22 gols. 29 gols. Tem um santista aqui, tá? Tem um santista aqui. Tem um santista aqui. E eu era o goleiro desse time. Aí fomos nós no programa do Jô. Eu estou sentado ali do lado do Neymar. Imagine, um menino que saiu de São Vicente, do nada, meu pai taxista, minha mãe dona de casa, chega ao programa do Jô. É uma coisa surreal. E ao mesmo tempo que o futebol me deu essas glórias, essas oportunidades, ele também me deu desemprego, me deu lesões, me deu exposição, frustrações e até certo depressão. E foi justamente em 2010, no auge de tudo que eu estava vivendo. Isso aqui era o auge que eu estava vivendo. Eu não queria saber de nada. Aqui minha preocupação era viver as coisas fúteis do mundo. A minha preocupação era a roupa. Minha preocupação era o que eu ia fazer, era a bebida. Até que veio o momento mais difícil da minha carreira. O momento que eu fui ridicularizado pelo mundo, em rede nacional. Em 2010, eu ainda vivia sem direção, eu não era centrado, vivia um momento, e estava completamente envolvido com isso aqui, com as oportunidades que isso aqui me dava. Eu poderia ter vivido aquilo ali de uma forma muito diferente do que eu vivi. Mas, infelizmente, eu vivi uma situação que me destruiu por dentro, que marcou minha carreira. Em 2010, após um jogo em Presidente Prudente, Campeonato Brasileiro, e geralmente, após o jogo, após o jogo, nós jogadores, a gente não tem sono por causa da adrenalina e por causa da cafeína que a gente toma. Eu tomo cafeína para jogar. Então eu só vou dormir à noite no dia seguinte. E até o Espírito Santo tá me trazendo aqui a memória. O meu companheiro de quarto era o Rafael, goleiro, que depois veio jogar no meu lugar. E ele era cristão. Ele era cristão. E ele falava muito de Deus comigo. Muito. Só que eu vou ser bem sincero para vocês, igreja. Eu não estava nem aí. Eu não estava nem aí. Ele falava as coisas de Deus e eu menosprezava ele. E nessa noite parece que era Deus falando comigo e eu não escutei a voz de Deus. Eu fui eu sem sono e meu companheiro de quarto, o Rafael, ele falando de Deus, e eu saí do quarto e fui para um outro quarto. E ali tinha muitos jogadores e eu era muito novo, tinha 20 anos. E aí entrei no quarto. Eles estavam fazendo um tal de TwitchCam. TwitchCam é como se fosse FaceTime hoje. Ou então uma live no Instagram. E eu não sabia daquilo ali. Eu não me ligava em rede social na época. E aí eu vi eles fazendo no canto. Comecei a conversar. E foi questão de segundos.
Foi questão de segundos. Eu fiz assim na câmera. E aí um torcedor me ofendeu. Um companheiro de quarto que estava deitado na outra cama, ele proferiu uma frase. E eu fui, imitei o que ele proferiu. Até então, tudo bem. Fui dormir, achei que aquilo ali... Ele proferiu uma frase para ofender o torcedor. E eu fui na Twitchcam, imitei o que ele proferiu. Tudo bem, fui dormir, até porque nós tínhamos voos para São Paulo, para voltar para casa. No dia seguinte eu vi um monte de ligação da minha família, um monte. Eu falei, morreu alguém? E aí eu atendi. Era 7 horas da manhã, 7 e pouquinho. Minha família falou assim, o que você fez? Aí eu, como assim o que eu fiz? Fiz nada? E aí eu liguei a TV. Eles falaram assim, liga a TV. Quando eu liguei a TV, estava no Bom Dia Brasil. Estava passando no Bom Dia Brasil. A polêmica. Eu falando. Coloquei na Record, estava falando. Coloquei na SBT, estava falando. A imprensa, da mesma forma que ela te levanta, ela te destrói. E eu passei por isso. A imprensa, ela colocou apenas a minha parte falando. Ela não colocou o vídeo todo falando. Ela colocou apenas eu falando. Ela não colocou eu falando assim para o meu companheiro. Como é que é mesmo a frase? Meus irmãos, de um dia para a noite minha vida mudou. Eu fui exposto, eu fui julgado, eu fui ridicularizado pela rede nacional. A polêmica explodiu. E como se não bastasse, dias depois, eu rompi o ligamento do joelho. Para quem não sabe, quando você rompe o ligamento do joelho, é a pior lesão para o jogador de futebol. Demora de 6 a 9 meses para se recuperar. E se recuperar. Você vê muitos jogadores com essa lesão que não voltam mesmo. É uma lesão muito dura para nós jogadores. Fiquei cerca de 9 a 10 meses parado. Ou seja, foi tudo ao mesmo tempo. E aí eu entrei numa depressão profunda. Eu chorava, meus pais choravam. Foi um momento muito duro para mim. Quando eu voltei a jogar, a minha imagem já estava totalmente destruída. Estava totalmente ridicularizado. Pessoas passavam na frente da minha casa, me ofendendo, atacando pedra no meu portão. Eu não podia mais ir em um restaurante, eu não podia mais ir num shopping. Eu tive que contratar segurança. Eu estava sendo tratado como um criminoso. Aquilo ali acabou comigo. Eu não conseguia mais me reerguer. Eu não conseguia mais me reerguer. Eu tentava resolver tudo com as minhas forças, comigo, a parte humana. Arrumei briga na rua, arrumei confusão. Minha família começou a arrumar confusão. Mas nós somos falhos. Eu não tinha Deus naquela época. Nós somos fracos. E aí foi aí que eu me afundei. Foi aí que eu comecei a beber mais. Foi aí que eu comecei a tomar decisões ainda piores. Foi aí que minha vida e minha carreira começou a desmoronar de vez. Eu ainda, mesmo depois de tudo que aconteceu, eu continuei minha carreira. Passei por alguns clubes. Aqueles clubes no qual vocês viram. Mas eu oscilava muito. Eu era emprestado. Eu não conseguia jogar. Eu entrava em campo com medo de ser xingado, de ser vaiado, como eu fui. Eu passei muitos anos sendo xingado, vaiado, e eu não conseguia ter paz para jogar. Eu estava muito confuso por dentro. Eu tinha muita dor.
E aí foi em 2013. Como o pastor falou da esposa, eu falo da minha. Em 2013 eu conheci minha esposa. Eu estava muito mal. Ela me conheceu no pior momento meu. Eu estava em depressão de verdade. Eu estava morando sozinho em Recife. Ela é de Recife. Meus pais estavam em crise no casamento. A gente estava passando problemas financeiros. Eu morava sozinho em Recife. E eu não conseguia dormir naturalmente. Eu tinha que beber para dormir. Eu tinha que beber algo para dormir, porque sozinho eu não conseguia dormir. Porque eu não tinha Deus na época. Eu estava perdido. Mas foi ali que ela apareceu na minha vida. Foi ali que ela começou a me colocar no eixo. A gente fala, né, que mulher aparece nas nossas vidas para edificar nossas vidas, né? E com certeza a minha esposa edificou muito minha vida. Minha filha nasceu, minha primeira filha, Maria Antônia, nasceu 6 meses depois do nosso relacionamento. E aí as coisas começaram a mudar. Eu comecei a perceber que eu precisava mudar. Não era mais eu no mundo. Eu tinha uma esposa e uma filha. Naquela época, nós não tínhamos ainda um relacionamento íntimo com Deus. Mas a gente começou a dar os primeiros passos. A gente começou a ir para a igreja. Passamos a frequentar mais e tentar um relacionamento. No mesmo ano fomos morar no Rio de Janeiro. Eu fui jogar no Fluminense. Essa é minha filha mais velha. A gente começou a procurar ajuda, mas era uma ajuda humana. Eu fiz terapia com uma psicóloga. 1 ano e meio a 2 anos. Me ajudou um pouco. Mas não era a raiz do problema. Não era. Não era o que Deus queria na minha vida. Era uma ajuda humana. E aí, passou-se os anos. Fui jogar em Portugal. Joguei no esporte. Só que em 2019, Deus me levou para um lugar que ali eu tive um verdadeiro encontro. Eu estava jantando em Santos, na minha cidade natal, eu, ela e um casal de amigos, que é o meu melhor amigo humano. E eu recebi uma ligação, numa sexta-noite. E todas as portas tinham fechado para mim. Eu estava jogando no CSA de Alagoas, a gente tinha acabado de subir para a Série A. Mas mesmo assim, todas as portas se fecharam. Era perto do Natal. Eu já estava desesperado. Não estava aparecendo nada, nenhum clube. E apareceu esse clube. E a primeira coisa que eu falei para minha esposa, eu falei, meu Deus do céu. Não apareceu nada. Apareceu isso. Irmãos, eu lembro que na sexta noite, quando eu recebi a ligação, eu falei para a pessoa, me dá até segunda para eu te dar uma resposta, porque eu não estava seguro para ir para esse clube. E nós fomos no culto domingo, lá em Santos. E Deus deu uma direção muito clara para nós. Vá, meu filho, vai dar certo. Quando foi na segunda, eu liguei para essa pessoa e falei assim, eu aceito o convite. Eu fui para um lugar chamado Tombos. Eu não sei se alguém já ouviu falar. Tombos é uma cidade muito pequena de Minas Gerais. Tem 8.000 habitantes. Esse clube aqui. Chamado Tombense. Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu fui para esse clube sem expectativa nenhuma. Porque foi o que apareceu naquela oportunidade. E para eu não ficar desempregado, eu fui. A realidade é essa. Eu não sabia nada desse clube. A única coisa que eu sabia é que era muito longe. E realmente é muito longe. É muito longe. Mas as coisas começaram a acontecer profissionalmente. A gente ganhou muitos títulos. Era um clube pequeno, um clube de empresário. Nós começamos a ganhar títulos. Eu comecei a me destacar.
Eu fui o melhor goleiro do Campeonato Mineiro em 2020. Nós chegamos na final contra o Atlético Mineiro do Hulk. Nós conseguimos chegar na Série B do Campeonato Brasileiro, um cenário nacional. Você imagine um clube, Tombense, uma cidade de 8 mil habitantes, disputando uma Série B de Campeonato Brasileiro. E eu fui o jogador que mais joguei nesse clube, com 230 jogos. Só que, meus irmãos, isso foi muito pequeno. Porque ali eu não foi só pelo futebol. Deus queria fazer alguma coisa na minha vida. Ali não foi só futebol. Ele queria me tratar. E nesse processo, que eu aprendi uma coisa. Que pessoas precisam de pessoas. Não adianta a gente querer crescer na fé sozinho. Não adianta a gente querer crescer na fé com as nossas forças. A gente precisa de pessoas. E essas duas pessoas, eu até me emociono porque Deus é maravilhoso. Esse aqui de baixo, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, ele era o outro goleiro quando eu cheguei. Ele até brinca, fala que eu aposentei ele, mas é mentira, foi Deus que aposentou ele. E quando eu cheguei, eu comecei a jogar com ele. Ele era meu companheiro de quarto, então ele orava todos os dias por mim. Com 1 ano, ele teve o chamado de Deus. E ele largou o futebol para pregar. Esse senhor aqui de cima, ele foi um instrumento de Deus na minha vida e na vida da minha família. Ele foi o homem, deixa eu levantar aqui, que me deu a primeira Bíblia. E a única Bíblia que eu tenho, que eu carrego até hoje. Ele edificou demais a minha casa. Ele me mostrou o caminho para mim e para minha esposa. E ali foi tudo que começou a fazer sentido. Foi naquele momento que Deus começou a quebrantar meu coração. E o coração da minha esposa. Esse goleiro, ele pregava nas praças lá em Tombos. Era uma cidade muito pequena. E ele não tinha igreja. Ele não estava vinculado a nenhuma igreja. Então ele pregava nas praças, para jovens. Ele fazia o ministério de jovens, chamado Champion. Não sei se alguém já ouviu falar. E ele começou a pregar na Lagoinha, Tombos. E foi aí que eu e minha esposa começamos a frequentar mais a igreja. Nos envolver mais com a igreja. E ficamos mais íntimos dele e da família dele. Esse homem, e eu queria muito que ele tivesse presente aqui no meu primeiro testemunho e no meu primeiro culto. Irmão, só para criar um aspas, é meu primeiro testemunho. É meu primeiro. Esse homem, ele orou por mim 5 anos. Eu não estou exagerando. 5 anos esse homem orou por mim. 5 anos ele não desistiu de mim. 5 anos. Eu vou ser bem sincero para vocês. Ele fazia as reuniões nas vésperas do jogo. E ele, após ele pregar a palavra, ele vinha orar na cabeça de nós. E eu vou ser bem sincero para vocês. Eu fazia assim, ó. Eu saía dele. De verdade. Só que até então, no dia 12/10 de 2024, eu me rendi ao Senhor e fui batizado por Ele. Nessas águas. E foi ali que Deus começou a limpar minha vida. Limpar meus traumas. Limpar meu passado. Limpar tudo que eu carreguei. Tudo que eu sofri. E uma das coisas que eu libertei foi o perdão. Por muitos anos,
eu culpei minha família por tudo que eu passei lá atrás. Principalmente meu pai. Eu passei muitos anos da minha vida sem ter um relacionamento de pai para filho com meu pai. Eu coloquei sobre ele as responsabilidades todas que aconteceu comigo. Eu olhava para o passado por muita dor. Muitas vezes com revolta do meu pai. Eu estava cego. Eu não tinha espírito. Eu era carne no passado. E quando a gente é carne, a gente tem rancor, a gente tem raiva, a gente tem ódio. Depois que eu entreguei minha vida a Jesus, Deus começou a tratar meu coração e mostrou algo muito claro. Meus pais apenas queriam me ajudar. Eles vieram de origem humilde, sem conhecimento, sem estrutura, mas com amor enorme por mim. Eles deram tudo de si. Tudo que estava ao alcance deles, eles tentaram. E foi nesse processo que eu entendi algo mais profundo ainda. Eu comecei a entender tudo que eu vivi lá no passado. Todas as oportunidades ruins que eu mergulhei, eu entendi depois que eu entreguei minha vida a Jesus o porquê que eu passei. Depois que eu me entreguei a Jesus, eu fui liberto para falar algo muito duro que aconteceu na minha infância. E a primeira pessoa que eu falei foi minha esposa. Eu carreguei isso por muitos anos, em silêncio. Eu tinha muita vergonha de falar isso. Eu tinha muito receio de falar isso para alguém. Eu carreguei isso por 24 anos, calado, em silêncio, sem falar para ninguém. E quando eu tinha 10 anos, eu fui abusado por um treinador. E minha família, sem entender, eles permitiam, porque esse treinador ele tinha muita influência no Santos. Era ele que levava e tirava jogador. Ele tinha muita moral no Santos. E meu pai, naquele vontade que eu me tornasse jogador, ele permitia que eu passava, principalmente finais de semana, com esse treinador. Só que eu era abusado. Aquilo mexeu comigo demais, mexeu com a minha identidade, aflorou algo. Vocês imaginam, 10 anos, ser aflorado algo que a gente tem que ser aflorado só depois dos 18, né? E despertou em mim, em forma precoce, uma área que não devia ser despertada. E como eu falei lá no início, o futebol, ao mesmo tempo que ele te dá oportunidade para coisas boas, ele te dá oportunidade para coisas ruins. E quando o futebol me deu acesso às festas, a prazeres e excessos, eu mergulhei de cabeça. Hoje eu entendo muitos erros que eu cometi lá atrás. Eu carregava uma ferida comigo por 24 anos. Eu não conseguia falar com ninguém. Não conseguia. Mas quando Jesus entrou na minha vida, tudo começou a mudar. Ele conseguiu limpar a minha história. Ele conseguiu me limpar disso daí que estava comigo há anos. Ele restaurou minha vida. Ele restaurou minha família. Ele me trouxe paz. E tudo que eu falei aqui hoje, até agora, não é para que sinto pena de mim. É para que sinto que Deus faz milagre. Ele é possível restaurar.
Deus não coloca como vítima a gente. Ele coloca a gente como vencedor. Ele coloca a gente como vencedor. Eu vim para essa cidade ano passado, outubro de 2025, perdão. E eu aprendi algo muito importante. Não é porque a gente se torna cristão que a gente está isento dos problemas. Mas aí existe uma grande diferença. Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, Ele está com a gente em todos os momentos. Seja no deserto, seja nas alegrias, seja onde for, Ele está com a gente. Ele não te abandona, Ele não te deixa sozinho. Ele te dá discernimento, Ele te dá sabedoria para tomar as melhores decisões, coisas que eu não tive lá atrás. Porque eu não tinha Deus. Hoje eu tenho Deus. E é isso que eu tenho vivido aqui. Eu cheguei nesse clube ano passado. Passei por esse momento maravilhoso. Não sei se alguém aqui acompanhou. Nós fomos campeões da Taça Paraná ano passado. E eu achei que, profissionalmente falando, ia ser um ano maravilhoso. Mas aí veio as dificuldades. Eu fui afastado pelo clube, por alguns motivos internos que o clube tem passado. E isso para o atleta é a pior coisa. Você ficar sem treinar, ficar sem jogar. Para um atleta de futebol isso é horrível. Hoje eu estou treinando sozinho na academia. E foi tudo bem diferente do que eu imaginei que eu ia passar aqui, profissionalmente falando. Mas meio a tudo isso, meio a todos os problemas, eu vou falar um negócio para vocês, igreja. O que Deus tem feito na minha vida, eu nunca passei em lugar nenhum. De verdade. Não se compara com nada que eu vivi antes. Nem todas as glórias que eu passei no futebol não se compara à glória que eu estou vivendo nessa cidade. Deus tem me levado a um nível mais profundo com Ele. Deus tem me dado experiências sobrenaturais aqui nessa cidade. Se eu falar para vocês que hoje eu imaginava que eu estava na frente de vocês, pregando uma palavra, falando um pouquinho da minha vida, eu vou ser bem sincero, eu não imaginava. Para ser bem sincero, não sou eu que estou falando aqui, Felipe, é o Espírito Santo. Eu só estou seguindo o que Ele está mandando aqui no meu coração. Eu estou lendo um pouco, mas assim, a maior parte eu estou falando o que Deus tem colocado no meu coração. E hoje eu estou aqui, nessa cidade maravilhosa, conhecendo pastores maravilhosos. Essas pessoas têm edificado a minha vida. E vou ser bem sincero, que tem uma pessoa aqui, que ele foi na minha casa sexta-feira, a gente foi tomar um café. E eu falei assim para ele: você não está convidado, você está intimado. Que é essa pessoa aqui ele estava me ensinando a tocar o violão. E além de pregar, eu vou tocar também. Em nome de Jesus. E ele está ali, porque foi ele que começou a me apresentar a todo mundo. Então, é o que eu falei anteriormente. Pessoas precisam de pessoas. Mas não são pessoas que te levam para o buraco como me levaram lá atrás. São pessoas que edificam a nossa vida. Então, meus irmãos, se for para seguir alguém, siga pessoas que edificam a vida de vocês. Não sigam qualquer pessoa. E é que essas pessoas têm feito na minha vida aqui é sobrenatural. Eu poderia muito bem estar triste nesse momento, profissionalmente falando, porque antigamente eu colocava o futebol como ídolo. O futebol era meu ídolo. Se eu não estava bem no futebol, minha vida não estava bem. Ah, eu não estou jogando, minha vida está horrível. Ah, eu estou sem jogar, minha vida está horrível. Era o que eu fazia na minha vida. Só que hoje, com Deus na minha vida, eu entendo que é um momento de realinhamento na minha vida. É um momento que Deus está realinhando minha vida e minha vida da minha família, para a gente sair daqui fortalecido. Se fosse antigamente, há tempos atrás, eu e minha família já tinha pegado as 3 crianças, os 3 filhos que eu tenho,
colocado tudo no carro, uma mala, toda apertada, aquela gritaria, aquela bagunça. Quem tem criança sabe o que eu estou falando. Né? Aquela tumulto. E já tinha ido embora daqui. Meus irmãos, a gente está aqui por um chamado de Deus, por um propósito de Deus. O que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha família é sobrenatural. E a gente está aqui, sem recurso, mas Deus está suprindo as nossas necessidades. A gente tem orado tanto, jejuado tanto, que Deus do nada coloca um recurso. Deus do nada levanta uma oferta. Então o que Deus tem feito na minha vida, não é futebol que vai destruir minha vida, com todo respeito. Eu amo futebol. Eu estou com uma saudade demais de jogar bola. E o pastor já falou que eu tenho um pouquinho de carreira, né, pastor? Pelo amor de Deus, eu tenho um pouquinho ainda, né? Mas assim, gente, eu sei ainda que eu tenho um propósito no futebol. Deus colocou no meu coração, não é hora de aposentar ainda. Só que agora vai ser diferente. Eu vou jogar e vou levar a palavra de Jesus. Eu vou jogar e eu vou ser instrumento de Deus no futebol, para Ele levantar o milagre que Ele está fazendo na minha vida, para levar para outros jogadores, principalmente os mais novos. Eles não precisam passar o que eu passei. Eles podem ter uma vida com Deus logo cedo. E é isso que é o meu propósito hoje. Eu faço questão de continuar jogando. Eu estou me cuidando, estou treinando, porque eu quero ainda escrever uma história no futebol para louvar a Deus. A minha esposa me deu 3 anos, né? Já passou 1 ano, então eu tenho 2 ainda. Então assim, Deus vai louvar. E para tu ver como é que Deus é maravilhoso, eu acho que Ele está assistindo, porque eu mandei o link para ele, para o meu pai. Hoje o meu melhor amigo humano é meu pai. Hoje eu liberei perdão para ele liberou perdão na minha vida. Ele me liga todos os dias. Hoje eu voltei a ter um relacionamento de pai e filho com meu pai, com muito amor e carinho. Coisas que eu não imaginava. Eu não imaginava. Eu não imaginava que eu ia ter um relacionamento de pai e filho com meu pai novamente. Mas Deus faz isso. Ele restaura famílias. Ele restaura pessoas. Ele restaura. Deus é um Deus do impossível. Como eu falei até do louvor que a nossa irmã cantou. O mundo já me envergonhou muito. O mundo já me ridicularizou demais. O mundo já me derrubou. Mas Deus pegou um menino quebrantado. Pegou um menino perdido no mundo. Pegou um menino derrotado, humilhado. Ele me deu a mão e levantou, e hoje eu estou aqui na frente de vocês. E essa aqui é minha família restaurada. Hoje eu poderia não ter uma família. Eu poderia estar num lugar muito ruim. Mas Deus restaurou. Essa é a filha mais velha, meu mais novo, a do meio. E esse garoto aqui, ele é meu enteado. E não estava escrito isso aqui. Deus está tocando no meu coração para falar. Eu já tive muita vergonha dele. Eu tinha muitos ciúmes dele. E esse ano, minha esposa foi fazer uma viagem em família para o sul. E eu fiquei sozinho em casa. E Deus estava agoniado. Eu estava agoniado essa semana. Deus estava tocando no meu coração. Como eu falei que era um momento de realinhamento na minha vida,
Deus, ele não faz as coisas pela metade. Ele faz as coisas por completo. E Deus estava tocando no meu coração para realinhar duas coisas. E uma delas era meu relacionamento com Ele. E quando a minha esposa chegou de viagem, eu chamei para ela chamei ela para conversar. E eu falei assim para ela: me perdoa. Me perdoa. Eu não fui digno de um homem perante o seu filho. Não fui digno de um marido. E eu pedi perdão para ela. E ela me perdoou. A segunda coisa que eu fiz foi ligar para ele. E eu pedi perdão para ele. E ele me perdoou também. Meus irmãos, hoje eu posso falar uma coisa para vocês. Minha família está restaurada por completo. Hoje ele não mora com a gente, ele mora em Recife. Mas se um dia eu tiver a oportunidade de restaurar todos esses anos que eu passei ausente, que eu não dei muita importância para ele, como eu dei para os meus filhos, eu prometo que eu vou fazer diferente. E para encerrar meu testemunho, eu queria trazer duas palavras. A primeira é Josué 1:9. Se alguém quiser ver ou se quiser pôr aqui, Josué 1:9. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu vivi muito momento que eu tive medo na minha carreira. Eu vivi muitos momentos que achei que eu não conseguia. Eu vivi muitos momentos, principalmente depois de tudo que eu falei para vocês, que eu não ia conseguir. A coragem não é a ausência do medo. É a decisão de confiar em Deus. E é isso que eu fiz na minha vida hoje. A gente está passando por tubulações, deserto. Como eu sei que a maioria deve estar passando por algum deserto. Mas Ele está com a gente. Ele está nos encorajando. Deus não disse que seria fácil para ninguém. Não é porque a gente entrega a nossa vida a Deus que a nossa vida vai ser fácil. Mas uma coisa Ele promete: Ele vai estar com a gente. A gente não vai estar sozinho. Ele prometeu presença constante na nossa vida. E é o que Ele tem feito na minha vida e na vida da minha família. E eu tenho certeza que Ele está fazendo na vida de cada um aqui. E a segunda palavra é 2 Coríntios 5:17. E se é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu não sou mais aquele menino ferido. Eu não sou mais aquele jovem perdido, que eu me enfiei em muitos buracos, muitos lugares, que eu não sei nem como eu estou aqui na frente de vocês. Eu não sou mais aquele homem destruído pelas escolhas. Deus restaurou minha história, Deus restaurou minha família. Deus restaurou minha identidade. Se Ele fez isso por mim, Ele pode fazer isso por todos nós. Basta crer. As coisas velhas já se passaram. Os velhos hábitos, a velha identidade. Culpa do passado, eu não tenho mais culpa do passado. Eu carreguei a culpa do passado por muitos anos. Eu não conseguia viver meu presente e meu futuro, porque eu carregava a minha culpa do ano passado, de todas as coisas erradas que eu fiz, principalmente no futebol. Eu achava que eu era destruído no futebol, sabe? Por causa da culpa.
passado ele pode ter marcado minha história, mas ele não define meu futuro. E o meu futuro é com Deus. Nunca é tarde para ser restaurado, igreja. Nunca é tarde. Eu passei 24 anos na minha vida carregando uma coisa que marcou minha infância. Mas ele escolheu o Cianorte para me dar o primeiro testemunho. Ele demorou 24 anos para eu me libertar do que aconteceu na minha infância. Ele usou pessoas para me restaurar. Ele usou uma pessoa que hoje está aqui, que começou a me acompanhar em 2013. Eu não sou nada sem a minha esposa. O que minha esposa fez na minha vida, ela abdicou da vida dela para seguir a minha vida. E é por isso que eu oro tanto pela vida dela, para que Deus continue edificando ela, para ela ser instrumento de Deus em reuniões de esposas, como ela está sendo. O que essa mulher fez por mim é muito difícil de descrever. O que ela fez por mim. Ela abriu mão de tudo por um amor, pelo marido que ela tem hoje. Ela acreditou no meu sonho. E Deus faz isso. Ele me restaurou por completo.